Iris Cantor, sou professora do Departamento de História, responsável pela disciplina de História Ibérica. Além de História Ibérica, eu também ensino História da Historiografia e História da Cartografia Ibero-Americana. Falar sobre Pombal é um desafio. A personagem Sebastião José Carvalho de Melo talvez seja uma das figuras mais controvertidas da história e da historiografia portuguesa. Não é? Ainda no seu mandato, ele tem cargos importantes na administração do reino e do império entre 1750 e 1777, quando ele vai ser processado e defenestrado, né, da administração portuguesa, vai sofrer um inquérito por corrupção, enfim, e vai ser punido, obrigado a se retirar da vida pública. Ele vai falecer em 1782. Então, já desde esse momento, né, existe uma controvérsia em torno, né, da sua personagem e das suas ações e de todo o projeto de reformas que ele encabeçou. E é curioso porque ele tinha uma consciência, né, dos seus atos de governo. Né? Durante seu período foram expulsos os jesuítas, ele não é, aboliu a ordem, né, em todo o Império Português e fez reformas que mexeram de maneira muito radical com a estrutura da nobreza portuguesa. Então, já no seu período, ele tinha essa consciência e fabrica a sua própria biografia, manda publicar sua biografia, contrata biógrafos e manda publicar essa biografia na Europa, na Itália. Isso faz parte de uma estratégia de propaganda massiva que ele alimentou. Essa propaganda, obviamente, tem a ver com, não é, os embates que ele enfrentou e a maneira como a situação, não é, dos jesuítas se desenvolveu. Portugal rompe e há uma ruptura entre o Reino de Portugal e a Santa Sé, que vai durar 10 anos, entre 1760 e 1770. E é nesse período, então, que essa máquina de propaganda vai funcionar a todo vapor. Agora, Pombal foi um grande reformador, né, na estatura de outros reformadores ilustrados europeus do século XVIII. Foi reconhecido por Voltaire, pelos auto-iluministas, os filósofos, como, não é, um homem que veio a implementar reformas secularizantes, né, da administração monárquica. É realmente um déspota esclarecido da melhor estirpe, também citado pelos estudos do Franco Venturi, não é? com bastante destaque. Então existe esse protagonismo está consagrado na própria literatura contemporânea e ele vai se tornando objeto de inúmeras controvérsias já no período liberal, no século XIX, controvérsias positivas e negativas. A bem dizer, esse anti-jesuitismo de Pombal também mobilizou muito a historiografia de tendência mais católica e não só. Camilo Castelo Branco, o importante escritor português, também fez um perfil da figura do Marquês de Pombal bastante negativo, inclusive. Então, ele é objeto tanto de amores e de ódios, né? Uma figura polêmica. Agora, o curioso é que a historiografia brasileira, né, tem em Pombal uma referência positiva em sua maior parte. Acho que com exceção assim dos antropólogos, né, criticam, né, o Diretório dos Índios pelo Diretório dos Índios ter proibido, né, o uso da língua nativa e mesmo da língua criada pelos jesuítas, né, a língua geral e o Nhangatu, obrigando os indígenas a adotarem sobrenomes portugueses, enfim, se aculturarem, né, a civilização católica europeia. Mas, de maneira geral, a historiografia vê em Pombal
historiografia brasileira, vê em Pombal uma referência, né, um momento de repactuação, não é, das relações dos domínios americanos, luso-americanos ou da colônia, com o reino, com a metrópole. E de vez em quando aparece um pouco essa visão que é esquemática de que o pacto colonial era um sistema que opunha metrópole e colônia. Essa visão não procede nem na percepção de um dos historiadores que a formulou de maneira mais complexa, como é o caso do professor Fernando Novaes, né? Quando ele fala em pacto colonial, ele fala numa relação dialética, né, que se estabelece e que vai sendo também transformada em função dos contextos geopolíticos e da luta também das elites luso-americanas ou luso-goesas ou luso-africanas na defesa dos seus interesses e privilégios. Então, no período pombalino, houve realmente uma transformação estrutural do Estado e do Império Português. Isso que eu acho que é importante, né, reter, e tem consequências também no modo como a historiografia avalia a personagem do Marquês de Pombal e avalia também o pombalismo como uma doutrina político-econômica, ou seja, a partir da ascensão de Pombal, e isso tudo vai ser reforçado pelo contexto e circunstância do terremoto de Lisboa, em 1755, que obrigou e que deu talvez ao Pombal um protagonismo que não fosse tão evidente se a catástrofe não tivesse obrigado, né, a reconstruir, né, praticamente toda a cidade. Essa tarefa de reconstrução da cidade acabou criando, né, um estímulo à modernização que se refletiu também na maneira de gerir os impérios. E essa modernização, ela significou uma nova forma de tomada de decisões, né, uma nova estrutura governativa que, para os súditos que eram oriundos da América Portuguesa, foi benéfica, né? O Kenneth Maxwell, o autor de uma das mais importantes biografias, né, desse contexto político, econômico e cultural, ele diz que Pombal, na verdade, cooptou as elites americanas, elites luso-brasileiras, se quiserem, e foi uma estratégia de incorporação dessas elites na administração do império. O que de fato aconteceu é que no período pombalino, os diferentes atos de governo, né, implicaram numa reorganização do império como um todo, num momento de territorialização das estruturas políticas. No caso da América, a gente vê claramente, quer dizer, a reforma das capitanias, não é? A partir de 1759, uma série de leis ligadas à também população indígena, de assentamento de núcleos urbanos indígenas, concessão de sesmarias aos indígenas que tinham que ocupar as fronteiras e garantir a soberania portuguesa, bem nesse contexto de tratados diplomáticos com a Espanha. E essas reformas também implicaram numa transformação dos exércitos, né, da estrutura militar, um reforço da Marinha Real e também da Marinha Mercante, a alavancagem, né, de uma nova economia que passou a ser gerida também através das companhias de comércio monopolista criadas pelo Marquês de Pombal entre 1755 e 1757. Essas companhias de comércio, a Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, elas vão refazer praticamente a divisão internacional, né, do mercantilismo,
na segunda metade do século XVIII. Essas companhias de comércio, elas também estavam não só incumbidas de trazer escravos, mas também de levar as mercadorias oriundas da América para a Europa e para a África também. As companhias de comércio também, com seus rendimentos, ficavam incumbidas de construir fortalezas no interior da América, né, na região que vai de Belém do Pará até o Mato Grosso. Portanto, essa maneira de pensar esse império muda, né? No dizer do Luiz Felipe de Alencastro, o Pombal cria um império dentro de um império, né? E na percepção do Novaes seria um momento também que o pacto colonial se refaz e ele se torna também mais explícito e a Sirra começa a manifestar também algumas contradições, porque na medida em que os colonos, os súditos, né, vão ganhando esses privilégios, eles também vão querendo ascender nas carreiras estratégicas, nas carreiras de políticas na metrópole, e isso também cria, não é, uma divergência e uma competição nova. Mas foi certamente durante o período pombalino que membros da elite fluminense, baiana, maranhense ganharam muita visibilidade nos quadros da administração lisboeta. Então, o período do Pombal é um período, do ponto de vista, né, de quem pensa a formação do Brasil, foi muito importante. Óbvio que em algumas das diretrizes pombalinas também não foram diretamente aceitas pelas elites nas diferentes vilas da América Portuguesa e houve o acirramento de tensões. A política do Diretório dos Índios, que concedia terras, né, para os aldeamentos, ela foi rejeitada pelas elites locais, né? Tanto é que o diretório foi abolido, né, ele foi criado em 1758 e foi abolido em 1798 com a desculpa de que os índios não paravam quietos, que as vilas criadas pelo Pombal, né, eram vilas desertas, que o projeto de civilização dos índios não tinha dado certo e etc. Os discursos, não é, dos homens que transitaram por essas regiões onde essas vilas tinham se instalado é muito negativo em relação às possibilidades de integração e assimilação cultural dos indígenas. Mas quando D. João VI se estabelece com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, uma das primeiras medidas vai ser justamente, né, a liberação da guerra justa em certas regiões da América, como por exemplo na região do Espírito Santo ou de Santa Catarina e etc. Né? Então, o retorno da guerra justa, né, abriu de novo um momento, um contexto muito complexo, né, que ameaçou a vida das populações indígenas brasileiras. E apenas para encerrar, pensei aqui também, né, no pombalismo, né, como uma doutrina que marca também, não é, o pensamento político brasileiro. Então nós veremos, por exemplo, no José Bonifácio, né, o seu apontamento para a civilização dos índios bravos, de 1823, para acabar com a independência, né? Ele critica. Esse é um dilema de toda a geração do Bonifácio, né? Criticar a política anti-jesuítica do Pombal, né? Mas também, né, reforçar as diretrizes do diretório, fazer o elogio às possibilidades de integração do indígena através da política de assimilação cultural, a concessão de terras, enfim, no caso do Bonifácio até a indução de uma mestiçagem programada com pessoas afrodescendentes, a criação de colégios e cursos técnicos agrícolas preparatórios. Havia todo
um programa, uma agenda típica do autoiluminismo da geração do Bonifácio. Então, o pombalismo ele chega no século XIX e ele vai ser também, né, um ponto de inflexão. Rui Barbosa, por exemplo, né, no momento do aniversário, do centenário da morte de Pombal, em 1882, ele faz um largo elogio ao Marquês e às políticas reformistas. Então, o pombalismo ele é objeto perene de controvérsias no Brasil e em Portugal. Eu diria que em Portugal há uma visão mais crítica, no sentido de uma avaliação, né, que não coloca no Pombal esse acento modernizador. Então, por exemplo, professores como Nuno Monteiro ou mesmo o Romero Magalhães não viam em Pombal, não veem em Pombal, não é, uma figura modernizadora. Nós, no Brasil, vemos em Pombal uma figura modernizadora de maneira geral, apesar, o modernizador não quer dizer que seja democratizante, muito pelo contrário, mas uma figura que reorganizou as relações entre o Estado monárquico e a sociedade, não é, luso-brasileira. E nesse afã se cria um pensamento econômico-político que pensa, né, a economia do Império de maneira bastante, eu diria, desenvolvimentista. Não é à toa, não é que Celso Furtado, o grande economista brasileiro, né, viu também em Pombal quase que um pioneiro, né, de uma reflexão sobre as condições de atraso e o problema, né, da marginalização econômica de Portugal no século XVIII. Então, a experiência do Pombal em Viena, em Londres, segundo Celso Furtado, também teria formado uma consciência, né, que era preciso reformar o Estado para que o Império, não é, pudesse realizar a sua vocação econômica e política. Então, o pombalismo ainda é hoje um tema, né, de máxima importância também para nós brasileiros e, sobretudo,